ética da infância é uma possibilidade de construir histórias, de construir narrativas brincantes em que a gente entenda que o que está em jogo não é o monopólio dos recursos. O que está em jogo é a invenção de outras formas de vida que não dependam dos recursos naturais. Porque se a gente disputar minério, petróleo, vai ter muita guerra. Mas se a gente entender que tem outras formas de produção de vida, que não só aquelas que a disputa tradicional, de achar que existe um único troféu, porque a gente acredita na escassez. A escassez, que está no protótipo da adultidade, ela vai dizer, eu tenho que possuir o que é escasso, que é o grande prêmio, é o troféu. Esse troféu, ele só é monopolizado por alguns, porque muitos são mortos e abatidos. O que está em jogo é mudar a chave de leitura e operar na possibilidade de produção de outras maneiras de fazer as coisas. Isso só é possível no estado originário de infância, em que não mais se organiza por coisas fechadas, já prototipadas ali. Não é possível outra maneira de fazer. É fácil? Muito difícil. Por isso que Exu e a mensagem de Jesus Cristo são muito parecidas. É necessário que a gente volte a essa experiência de infância para poder brincar um pouquinho e viver um pouquinho melhor, sem medo, sem esperança. Eu queria muito ouvir vocês, as impressões de vocês, até para elucidar melhor alguma coisa, alguns pontos. Feliz que tenha gravado, porque com a gravação vou pedir depois do vídeo para poder, eu posso melhorar isso e fazer um artigo, um texto sobre isso, para poder divulgar esse trabalho um pouquinho melhor, né, trazendo algumas partes que não estão nos meus textos mais antigos, né, que é principalmente essa parte do troféu, da disputa da adultidade, que é o padrão que a gente vive, o padrão de disputar. O Stanley Kubrick foi muito feliz com isso, né? O primeiro momento da vida humana começou quando algum grupo foi lá, matou o outro e tomou conta, e o outro ficou sem nada. E essa é a história. Racismo é isso, ponto. Disputa de território, disputa por recurso. Sexismo é isso, é controle do corpo feminino. Adultocentrismo é isso, é controle da infância. E aí, porque é quase insuportável para alguns reconhecer que a vida é tão rica que ela não tem passos pré-formatados. Ela vai dar em coisa que não sabe o que vai ser. Não tem um formato já pronto. Isso é muito assustador, às vezes. Isso é só no estágio de infância da brincadeira. É a bagunça, é a brincadeira, é a contação da história, é fazer a festa. Isso tem impacto político, por isso que eu falei do poder. E tem impacto artístico, que é fazer outras histórias, que não só histórias com troféu. Isso é um perigo. Eu tenho tentado estudar gestão, porque eu tenho um projeto, né, de trabalho também, que é o Nani Nilo, fazendo o que é com cinema, né, audiovisual, literatura e tal. E teve um trabalho que eu estava analisando outro dia, de gestão, que era uma empresa, uma corporação top, entre as tops, vamos dizer assim. E uma das fases, parece brincadeira, mas é outro lado da brincadeira, mas uma das fases era assim, você pegava, talvez alguns conheçam esse treinamento, esse recurso. Tinham alguns candidatos que ficaram depois de muitas entrevistas, e era uma fase final, e a pessoa deu para cada um uma bexiga, um balão, enche o balão, cada um. Depois do balão, ganharam um alfinete. E aí, quem daqui ficar com um balão cheio está contratado. Interessante. E aí, teve uma pessoa que ficou com o balão cheio. Foi que está com balão, está com alfinete. Quem ficar com o balão cheio está contratado. E aí, no final, tinha uma pessoa com balão. E a contratante, né, a pessoa do RH, diz assim, eu não disse que precisava estourar, mas a gente está induzido, ele já estava assim, conformado a estourar. Vamos dizer, ó, todo mundo pode ser contratado, é só não estourar o balão de ninguém.
Mas essa chave de leitura, ela não está muito presente porque a gente imita as coisas. A imitação, a gente mimetiza. E tem pouca chave de leitura, tem pouca ficção, tem pouca narrativa que fale de cooperação. As narrativas de competição são maiores. A narrativa de competição, ela não tem que ser abolida, no sentido de que algumas pessoas podem fazer algo muito bem e isso pode ser bom para a comunidade. Se tem uma pessoa que corre mais, caça melhor na aldeia, deixa a pessoa que caça melhor caçar. E quem faz melhor a comida, como se cozinhar. Vai ser melhor para todo mundo. Né? Agora, não é necessário eliminar o outro, porque todo mundo pode fazer alguma coisa. E aí a questão da cooperação é o que as pessoas podem fazer. Me parece que a questão da cooperação, ela tem muito a ver com autoconhecimento. Em algumas sociedades tradicionais, menores, isso, não que não tenha conflito, tem muitos conflitos, normal, mas as pessoas, elas têm funções mais pré-estabelecidas, por conta de uma questão familiar, por exemplo, às vezes. E, por exemplo, a África Ocidental. A África Ocidental tem um grupo de pessoas que são namakala. Elas nascem como dobradoras de ferro, ou dobrador de tecido. Elas fazem uma função desde muito cedo. Elas têm um lugar, porque tem uma família namakala, que é um conjunto de clãs, em que são dobradores de ferro, só sai ferreiro ali. O outro é dobrador de tecido, vai fazer roupa. O outro dobrador de couro. O outro é dobrador de madeira. E tem o dobrador de palavra, que vai fazer coisas da ordem da negociação, da política. E aí, a cooperação, ela é automática à medida que as pessoas têm um lugar. Não saber o seu lugar, fica mais difícil cooperar. Eu estou aonde? Está deslocalizado, está desterritorializado. Eu acho que tem que reterritorializar cada vez mais. Ou seja, qual o seu território? Território ontológico, político, espiritual. Porque territorializado, você sabe o que pode compor no time, que cada um pode fazer. Não precisa que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente pode dividir. E aí tem cooperação. Então, acho que a experiência da cooperação, ela parte, para mim, de saber se situar. Isso é muito difícil. Num lugar que está todo mundo muito perdido, que não sabe para onde vai, o que está fazendo. Então, como você está... Então, em sociedades tradicionais, tem uma segurança grande, né? Meu finado avô materno, seu Wilson, que me contava as histórias, né? Responsável pela minha 21 anos da minha formação. Então, era isso. A nossa família conta história. Ponto. E nossa família faz tal coisa. Faz isso. Então, assim, eu estou aqui, na verdade, não porque eu queria estar exatamente o que eu quero, talvez fazer isso, só porque eu quero fazer. É porque existe uma história pessoal e familiar que me levou inevitavelmente a ter que contar história e professorar um pouco. Professorar, contar história, fazer coisa, pintar, desenhar, falar, contar coisa para alguém, para as pessoas. Então não é uma coisa do tipo assim, eu não me descobri sozinho, eu fui caminhado pelo caminho. Seu Wilson, Dona Elvira, Dona Maria de Lourdes, Dona Glória, seu Renato, meu pai. Então foi um caminho do tipo, ó, é isso. Minha circuncisão em casa, então era isso, não tinha outro lugar para ir. Então foi fazer o quê? Não tem outro lugar para fazer, é isso. Vai dobrar a palavra, ponto. Não me disseram assim, mas aos poucos foram dito. Então, saber de onde você vem te ajuda muito a caminhar, a não se perder. Então, não tenho dúvida, não vou fazer outra coisa. Eu quero me tornar agora um hiperpetroleiro, não sei. Não tenho dúvida em relação a isso. Eu quero agora, não sei... Eu quero agora, não sei, ser uma pessoa solteira, não tenho dúvida em quanto a isso. Sempre seria casado. A conjugalidade faz parte da minha história, conjugalidade. Então, assim, teria que casar. Então, assim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Não é uma coisa que eu determinei do tipo, determinei óbvio, em certa medida. Mas tem algo que é anterior a mim e que eu fui orientado a percorrer esse caminho, porque talvez percorrendo esse caminho eu possa doar algo melhor para a comunidade.